Olá, queridos aprendizes. Como prometido, uma nova etapa do nosso Evangelho, né? Do estudo do segundo o Espiritismo, e vai ser sempre às quintas-feiras. Hoje vai ser o programa de estreia, nós estamos procurando um modelo para que fique dinâmico, para que vocês possam até participar, mas não hoje, né? Então agora a Lívia vai fazer os detalhes, a internet é com ela, e a Polônia está aqui com nós também. A gente vai fazer esse estudo para vocês, tá bom? E nós é o que mais estudamos, gente. Não é só vocês recebem, mas a gente é o que mais ganha, né? Com certeza, importante dizer mais uma vez que o Evangelho ele não é repetitivo, porque, afinal de contas, a gente ainda não consegue interiorizar os conceitos, praticar no nosso dia a dia. Por isso a importância de retomar e de ler de novo, de comentar de novo. Só que a gente passou por todos os capítulos do Evangelho, né? Terça e quinta eu comentando, a Polônia comentando por meio de áudio. E agora que a gente começou a usar o YouTube, a gente pensou nesse formato de vídeo para que a gente consiga trocar ideias para ficar ainda mais rico para vocês. É claro que a gente recomenda, novamente, né, que todo mundo leia o Evangelho, adquira, ou então pegue o PDF na internet, ou áudio, tem áudio gravado também com os capítulos do Evangelho sendo narrados, porque o tempo que a gente fala aqui é muito curto. E mesmo que a gente passe e repasse os capítulos do Evangelho, ainda assim não são suficientes para a gente absorver toda a riqueza que tem aqui. Então, por isso, voltamos ao começo de novo, e bem do comecinho mesmo. Então, nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a nossa proposta é falar do prefácio e do comecinho da introdução, para que a gente entenda que livro é esse, e qual é a importância de estudá-lo. Até, para começar, a gente não vai ler como a gente fazia antes, a não ser que a gente sinta a necessidade de citar algum tópico aqui, e aí vem essa necessidade para mim agora, dizendo que logo no início, o Evangelho segundo o Espiritismo é descrito como um livro que contém a explicação das máximas morais do Cristo, vamos comentar sobre isso, sua concordância com o Espiritismo, lembrando que o Evangelho veio depois de O Livro dos Espíritos, depois do Livro dos Médiuns, então a doutrina espírita já estava sendo consolidada com as informações que os Espíritos trouxeram, e aí vem agora, retomando as máximas morais do Cristo, o que isso tem a ver com o que os Espíritos complementaram depois, e principal, que é o que a gente fala sempre aqui. Existe uma diferença de ano do lançamento do Livro dos Espíritos para o Evangelho. Acho que foi 1900. Eu sou muito ruim de data. 57 para 64. 61 foi o Livro dos Médiuns. Então, quando ele veio, já estava a base. Pronto. Já havia sido amadurecido, já havia uns grupos de estudo. Os cientistas e filósofos já tinham aberto. Aí o principal, e sua aplicação às diversas posições da vida. E é nisso que nós batemos na tecla. As palavras do Cristo estão registradas no livro mais famoso do mundo, né, mais vendido do mundo, que é a Bíblia. Porém, como o Haroldo comentou na palestrinha que a gente usou ontem, usou na terça, até hoje ainda, usou na terça, Jesus falou, agora é a hora de enviar o Consolador prometido, porque as palavras de Jesus ficaram meio que perdidas no tempo, né? Elas foram pouco aplicadas, porque, afinal, depois da vinda do Cristo, houveram, por exemplo, as cruzadas em que as pessoas matavam em nome do Cristo, ou seja, não entenderam a proposta. Aí Jesus pede a Francisco de Assis, reconstrói a minha igreja, Francisco. E Francisco, inicialmente, considerou que era a igreja de pedra, depois ele entendeu que era retomar os princípios morais. E, por isso, vêm os Espíritos agora para abrir os nossos olhos. E por isso o Evangelho começa no prefácio com uma mensagem escolhida por Kardec. Então a mensagem não está em um capítulo específico do Evangelho. Ele escolheu essa mensagem para ser colocada no prefácio porque ela dá o caráter geral do que o Espiritismo propõe. É uma mensagem do Espírito de verdade falando que chegou a hora de liberar a informação do alto. Quer começar comentando do que propõe aqui no prefácio? Eles propõem o seguinte, já que nós ainda não despertamos nem maturidade moral, nem a material ainda, né? Na época, então ele veio o quê? Os mortos falando. As lápides vão ser abertas, os túmulos vão ser abertos. Porque quem vai falar aí são os espíritos que já vivenciaram, já pegaram a faixa vibratória já de entendimento e está aqui nos ajudando. Porque já que a gente não sabe falar, vem eles falar por nós. Essa é a proposta, na minha opinião. Quer comentar, Polônia? Eu quero sim. Eu fiz uma pesquisa, né? E assim, nessa pesquisa eu achei muito interessante
de que o pessoal coloca que esse prefácio ele é como se fosse um preparo para uma grande festa, né? E que esta festa, que quando nós aqui encarnados fazemos uma festa, por exemplo, vai haver um casamento, então a noiva vai se preparar de forma que ela vai ser a atração da festa, né? Para que todo mundo a olhe quando ela entrar na igreja, né? E que então o evangelho ele é o resultado desta festa, é para que todo mundo possa olhar para esse evangelho como se ele fosse realmente uma noiva, uma debutante de 15 anos ou uma criança que acabou de nascer, que são fatores importantes na vida do ser humano, né? Eu achei muito interessante esta comparação, porque se a gente olhar e a gente compreender o evangelho e a gente tiver ações de acordo com aquilo que está escrito ali, realmente a gente vai viver uma festa, onde todos poderão participar. Ainda usando essa comparação da festa, uma festa a gente chama convidados. E esse, o Espírito de Verdade faz um convite, ainda fala, homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Olha o convite que está sendo feito para que a gente abra o coração, abra os olhos e abra os ouvidos para as informações que estão vindo. Não é para trazer novidade, não. É para retomar aquilo que até hoje a gente ainda não entendeu. E aquilo que a gente fala sempre de que o evangelho tem que ser a alegria, a boa nova e a alegria do reino de Deus. O dia que você falou da noiva e todo mundo, a gente fica deslumbrado, gostando. Então, além de ser o que a gente vê na festa, a gente está alegre por estar ali. Essa é a nossa proposta. Alegria. Exatamente. Porque já penso, eu acho assim, né? Imagine se todo mundo, o quanto que o planeta não iria evoluir, o avanço que não seria se cada um de nós praticássemos que fosse 1% do que está no Evangelho. Com certeza. Né? Assim, se a gente olhar o nosso próximo como um Deus, por exemplo, né? Como uma centelha divina, amar essa pessoa desta forma, porque a gente ainda tem dificuldades de entender isso, né? E o quanto que isso não seria representativo na vida das pessoas, né? Quantos problemas não seriam evitados? Quantas discussões? Essa discussão de vizinho, por uns motivos assim que a gente só entende quando a gente olha. É o orgulho, é o egoísmo falando mais alto. É o evangelho que ainda não está de verdade dentro dos nossos corações. E se a gente se olhasse no espelho nessa hora que a gente briga com alguém, como é que a gente veria, hein? Isso é uma fala importante. Coração, taquicardia, tudo quanto é. Isso é uma fala importante, é um exercício. Quando você briga com alguém, algumas pessoas até usam isso. Se você fosse filmado e você assistisse depois, você sentiria vergonha de como você agiu. E, gente, não é um julgamento. Nós erramos, nós somos assim, mas é importante parar para refletir, para que da próxima vez a gente, por exemplo, a gente se dê conta no meio da discussão de que a gente precisa mudar de atitude. E a gente muda de atitude no meio do caminho, não foi perfeito, mas foi melhor do que a última vez. E assim, a cada dia a gente vai melhorando um pouquinho. Tropeçando, mas você sabendo depois desviar da pedra, desviar do caminho que está atrapalhando, né? É verdade. Sim. Bom, então, voltando aqui para a proposta do conteúdo que a gente está conversando, falamos do prefácio, que é um convite para a gente abrir os olhos, e é como se fosse, então, mas sem querer assustar, né? Mas é como se fosse uma última chamada. Uma alegria porque também, existe uma transformação do planeta, que a gente sabe que vai ocorrer, que se o planeta tende a evoluir, a vibração tende a evoluir, e alguns espíritos ficarem segurando essa evolução, não tem como esses espíritos continuarem no planeta. O que é a explicação do espiritismo para isso é muito proveitosa, porque não é que esses espíritos vão desaparecer, vão virar pó, não. Vão ser levados por lugar com amor. Vão ter outra chance de recomeçar, só que ao mesmo tempo eles não vão ficar agarrando a nossa evolução daqui. Então é como se fosse uma última oportunidade de espíritos cruéis, de espíritos muito violentos, abrirem os olhos para as verdades espirituais, para mudar
mudar a atitude para entrar 1%zinho de evangelho no coração. Então, não tenhamos medo quando se fala em transição planetária, em um novo mundo, porque não é um mundo de santo Vamos que vem conhecer, por aí, não. Né? Entender. É um mundo onde, o Haroldo comenta, um mundo de convalescentes. É um mundo onde a gente vai ter mais coragem para lutar com as nossas imperfeições. Vamos ter mais diálogos como esse. Então, embora saudades das coisas ainda negativas a gente ainda vai ter. Então, cabe a nós lutar, mas nós vamos ver o horizonte já preparando para nos receber. E aí o negócio é abrir o coração para esse chamado que o Evangelho nos traz. E aí no início da introdução, né, que a introdução é dividida em algumas etapas, dá uma contextualizada histórica, etc. A gente vai focar no iniciozinho só da introdução, que é o que fala. Jesus tem várias divisões, né, da vida dele. A gente poderia pensar, Jesus tinha as curas, né, que a gente chama de milagres, as profecias, quando, por exemplo, ele avisou que Pedro ia negar, avisou que ele ia ser crucificado, etc. Tem os atos comuns da vida do Cristo, tem os dogmas, as estruturas que serviram de dogma para as igrejas, que, inclusive, infelizmente, geraram alguns problemas ao longo dos séculos. E nós estávamos lá, né? De um jeito Nós estávamos lá, não é preconceito com nenhuma religião. Com certeza. Nós ajudamos a matar no passado também. Quem de nós disse que a gente não estava cutucando Jesus lá naquela época, jogando pedra? Então, sem julgamento, éramos nós, mas já estamos em uma outra etapa. E aí o Evangelho fala, tem uma quinta parte que, primeiro, ninguém entendeu até hoje, e segundo, é o ponto que une todas as religiões e filosofias e espiritualidade, etc., que é a parte moral da doutrina do Cristo. Então, é isso que o Evangelho propõe. E quem vivencia essa parte moral? É Jesus. Isso é importante. Jesus vivenciou e a gente está tentando aprender com ele. Verdade. É muito difícil. Muito né? difícil. Por que é difícil? Porque nós ainda não compreendemos. Mas né? a geração a mesma... chegando? Desculpa, não entendi. Essa geração nova que está vindo aí. Com certeza. É isso, né? Se a gente Exato. Eu comparo essa questão moral, que é difícil para a gente, porque é a mesma coisa que a gente... eu vou tratar de um câncer sem eu saber que eu tenho. Então, eu só trato a partir do momento que eu sei que eu tenho, né? Você entende? Então, como eu não conheço essa questão da moral, porque eu posso me achar que eu sou uma pessoa perfeita, eu posso achar que eu sou uma pessoa muito boa, né? Mas quando a gente entende o código de moral de Jesus, a gente começa a ver que a gente não é bom coisa nenhuma, né? Que a gente tem ainda muitas dificuldades, temos muitos defeitos, temos ainda muitos vícios que a gente precisa trabalhar. Muito né? bem. Então, é aquela coisa, que a psicologia fala, olhar para a nossa sombra para poder iluminá-la. Então, encontrar os nossos... Que é o autoconhecimento, né? Encontrar os nossos pontos de egoísmo, de orgulho, para ir mudando aos poucos. Se a gente achar que a gente não tem perfeição, a gente não melhora. Esse é um ponto que o Evangelho abre os nossos olhos. Nós temos que ser humildes. Exato. Para ser isso. Bom, então qual é a proposta do Evangelho? Falar sobre o ensino moral do Cristo, lembrar que o Evangelho ele não é dividido, ele não é colocado na mesma ordem cronológica que traz a Bíblia, Kardec não se prendeu a isso, então ele é muito fiel aos versículos que estão nos Evangelhos, só que ele estabeleceu em uma sequência lógica, uma sequência moral, por isso que o Evangelho começa no capítulo 1 dizendo, eu não vim destruir a lei, que a gente vai tratar do assunto, né, para explicar. Tem toda uma lógica de evolução no Evangelho. Aí qual é a estrutura do Evangelho, né, para repassar para quem não sabe, para quem, por exemplo, vai pegar para ler agora. Primeiro o Kardec coloca um versículo de um Evangelho. E que condição, que tipo de letra que ele usa isso aí? Isso é importante, porque minha mãe fala que confunde até hoje. Primeiro ele coloca em itálico, né, que é aquela letra tortinha, a passagem do Evangelho, e embaixo ele cita São Mateus, capítulo tal, versículo tal. Tudo que vem escrito depois em letra normal já é o comentário de Kardec. Qual é a proposta? O Kardec vai vincular aquele comentário do Evangelho a uma explicação à luz do Espiritismo. Ou seja, com tudo que foi aprendido lá do Livro dos Espíritos, com as 1019 questões, explicando a proposta do Espiritismo, ele vai fazer o vínculo. Mas como é que Jesus quis dizer? Como é que os Espíritos falam? Que hora que eles vão encontrar os Espíritos falando ali? Então, depois do comentário de Kardec, o que ele faz? Na maioria dos capítulos, existe um outro item que chama
Instruções dos Espíritos, porque na época da codificação, Kardec coordenou os médiuns e muitas mensagens foram recebidas. Várias dessas mensagens tinham uma concordância, casavam com aquele assunto do capítulo. Então, Kardec colocou essas mensagens que os Espíritos trouxeram nessa seção do capítulo, que chama Instruções dos Espíritos. Não é todo capítulo que tem, mas a maioria dos capítulos tem. E aí, as mensagens vêm escritas e no final vem quem falou, quem foi o espírito que assinou aquela mensagem, não tem o nome do médium, que propositadamente foi tirada, né, para não gerar orgulho e etc. Orgulho, vaidade. Né? Vaidade. Tem o lugar onde aquela mensagem foi psicografada, então vocês podem ver que são psicografadas em cidades diferentes e o ano em que ela foi psicografada. Sabe por quê? Então, traz ali aquelas mensagens. O laboratório de Kardec, segundo algumas das explicações que ele nos deu, ele pegava mensagem de todo o planeta, orientação mediúnica, aí ele fazia onde batia a concordância, então ele escolhia. Olha, e a revista Espírito Explica, ali é um manancial de... Todo o planeta, especialmente na Europa, né, gente? A gente tem que entender que naquela época era um lugar que tinha as luzes da razão, né? Vamos dizer assim. Só então que aí a mensagem ele trouxe... do Peru, daquele senhor, os índios ainda falou, então quer dizer que nós somos igual daquele tipo de um duque. Eu não lembro. Mas tem vários. Só a massiva era da Europa, porque era onde estava mais o esclarecimento, né? A razão estava mais. O tempo já está. Eu acho. Então, deu o tempo, mas convidamos de novo vocês a lerem o Evangelho e acompanhar aqui as discussões. Manda as dúvidas que a gente propõe aí, fazer as lives complementando, tirando dúvidas. A gente pode gravar outros momentos assim, não é isso? E hoje, como de praxe, quem faz a vibração final sou eu. Então, agora, a Polônia para as considerações finais. Gostou? Eu? Não. Posso fazer. Não, a vibração nós vamos fazer depois. Você considera a opinião, então, agora, no nosso assunto hoje. Certo. Então, eu só queria complementar que, por exemplo, quando a Lívia fez a comparação com a Bíblia, né? Nos textos da Bíblia, se tem lá muita mistura com o Antigo Testamento com o Velho Testamento. Então, isso transforma e torna-se muito mais difícil de compreender essa língua. É muito difícil de compreender. Eu acho que o Evangelho ele vem numa linguagem muito clara, acessível, que até uma criança pode ler e compreender. Agora, o problema é a gente vivenciar. É o desafio. Né? Ele tem algumas coisas que, por exemplo, tem lá a questão da figueira seca, né? A gente precisa compreender o que significava essa figueira seca no período, para que a gente possa compreender melhor esse Evangelho. Mas a gente vai chegar lá aí nesse ponto que tiver a figueira, a gente vai abordar esse assunto. Foi boa ideia sua. Essa é a proposta, companheiros. Vamos traduzir, vamos assim, a tentar mastigar ainda mais o que Kardec já mastigou pra gente. Por isso Exato. Tem 3 aqui, tá, gente? Em 4 a mamãe ali também acompanhando. É verdade, tem Iracema aí atrás. Mas assim, tchau, pessoal. Pessoal, beijão para todo mundo. Fiquem aí com as vibrações que serão enviadas no grupo. E desse estudo aqui, até a próxima quinta-feira. Abração. Tchau, gente. Abraço a todos. Tchau.